Que a graça e a paz de Jesus seja sobre o teu coração e nesse novo dia que Deus tem dado a oportunidade para a gente viver, temos tantas razões para agradecê-lo. Eu amo o começo do dia, eu amo ver o dia nascer, eu amo escutar os pássaros cantando. Eles todos os dias são fiéis ao seu Criador e começam o dia louvando. Aqui próximo a mim tem uma janela onde posso escutá-los e junto com eles agradecer e engrandecer ao meu Criador, ao meu Senhor. Assim que no começo desse novo dia, eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Lucas, capítulo 23, e diz assim no versículo 26, apenas um versículo. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Quantos de nós já ouvimos a história de Simão, o sirineu? Você já ouviu? No momento que a gente está lendo Lucas, também podemos encontrar lá em Marcos, capítulo 15, verso 21, e em Mateus, capítulo 27, verso 32, podemos encontrar também os outros evangelistas mencionando sobre Simão, o sirineu. E esse momento ele acontece quando Jesus está indo em direção ao Calvário. É um momento muito forte, muito especial. Alguns vídeos, alguns filmes que foram feitos que tentam relatar este momento e realmente nos impacta. Assim que se a gente voltar aí nessa passagem de Lucas 23, que tem sido a leitura que estamos fazendo e cada dia lemos um capítulo, diz assim, e como o conduzissem. Lá em Mateus 27, verso 32, o evangelista Mateus, ele nos deixa claro que os soldados deixaram um lugar, o chamado Petrório, onde eles ficavam, onde Jesus estava ali, amanheceu o dia ali, depois de tantos julgamentos errados que fizeram, Jesus amanhece ali, era o começo, às horas da manhã, isso é o que dá a entender lá em Mateus 27, 32, e então eles conduzem Jesus, eles estão levando Jesus para a crucificação, para o Calvário, e Jesus vai carregando a cruz. Você pode imaginar esse momento? Esse momento quando eu começo a pensar nele me constrange, me quebranta, porque eu sei que Jesus fez tudo aquilo e passou tudo aquilo por minha causa e também por tua causa. Assim que, quando o conduziram, no caminho, a Bíblia deixa claro que aparece ali um sirineu, um homem que mostra a sua origem e mostra também o seu nome, inclusive o nome de seus filhos. E diz a Bíblia que os soldados romanos constrangeram, ou seja, eles agarraram, eles se apoderaram pela força, eles fizeram algo forçosamente, obrigaram aquele homem, chamado Simão, a ajudar a Jesus carregar a cruz. Jesus estava desfalecendo, Jesus estava sendo muito maltratado e fisicamente ele estava muito fraco, sangrando muito e carregando uma cruz pesada. E ele certamente poderia ir pelo caminho bem lento, talvez até atrasando o programa, o horário que os romanos tinham determinado. E eles, para acelerar, para não perder o tempo, porque tinha também a questão do Shabat, do tempo dos judeus que entrariam, eles estavam ali querendo que Jesus avançasse e vendo Jesus que ele já não tinha força física, estava desfalecendo, e então eles obrigam a este sirineu, a este homem chamado Simão de Cirene, a ajudar a carregar a cruz. Este homem, que certamente era um judeu, um homem convertido ao judaísmo, ele era de um lugar chamado Cirene, por isso Cirineu, que está atualmente na Líbia, no norte da África.
Ele viajou certamente em torno de 1.500 quilômetros para então adorar ao Senhor, ao Adonai, ao Eterno, Deus de Israel, na celebração da Páscoa. Ele veio também com 2 filhos, e certamente ele estava trazendo também o cordeiro para ser sacrificado. Ele estava ali em uma viagem muito longa, aonde ele estava como todos os judeus para adorar ao Senhor. Agora imagina esse homem que veio de uma longa viagem. A Bíblia não relata se ele já estava ali há alguns dias, se estava acabando de chegar, mas o certo é que ele vem de Cirene, por isso Cirineu, do norte da África, aonde está a atual Líbia. Assim que aqui nós encontramos relatos históricos do judaísmo no norte da África. E também encontramos pela Bíblia relatos do cristianismo que chegou também no norte da África. Muito bem, então ele se chamava Simão, esse era o nome dele. E a Bíblia vai falar também dos filhos, que mais para frente, Paulo, no capítulo 16, verso 13, fala sobre um tal irmão chamado Rufo, que nos evangelhos menciona como um dos filhos de Simão, o Cirineu. Então é provável que eles tenham conhecido a Jesus. Simão, que vinha do campo, eles então colocam a cruz de Jesus sobre os ombros dele. E nesses filmes que eu tenho visto, eles simulam a ideia de que Jesus ia ao lado, de um lado, e Simão carregando a cruz. Imagina essa cena. Imagina Simão olhando para Jesus. Imagina toda a situação também de Simão como um judeu piedoso, sabendo que cruz, símbolo de maldição, era para malfeitores, a vergonha, o constrangimento de ter que tomar aquela cruz, de talvez seus filhos ali próximo ver toda esta cena e ele não ter como explicar, e talvez os filhos poder chegar a pensar que ele era um malfeitor e agora estava pagando por seus delitos. Quantos problemas Simão estava colocando sobre os seus ombros também pelo fato de carregar a cruz de Cristo. Quando eu penso nessas coisas, mais uma vez meu coração é quebrantado e eu começo a pensar sobre esta questão da cruz, esta questão que Simão levou a cruz, ajudou a carregar a cruz de Jesus. Essa foi a ordem daqueles soldados. Essa situação de vergonha, esta situação pública que Simão passou, me traz para hoje alguns pensamentos. A palavra de Deus diz em Lucas 14, 27, não tenha vergonha de levar a cruz, não tenha vergonha de dizer que você é um discípulo de um mestre que foi crucificado. Olha o que diz Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você pode entender que é necessário tomar a cruz, é necessário tomar a vergonha, o desprezo de quem segue a Jesus nos dias atuais, que pode ser zombado pelos amigos no trabalho, pode ser desprezado por uma sociedade cética, pode ser desprezado por aqueles que se acham sábios. Como a palavra de Deus diz que o sábio do mundo, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E eles não entendem as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. E quantas vezes sofremos essas coisas exatamente por causa de tomar a cruz de Jesus sobre nós. Quero e deixo essa pergunta para você, meditando aqui nessa passagem. Você tem tomado a sua cruz cada dia? A cruz que quer dizer para nós a renúncia do nosso eu, a renúncia do nosso ego. Em muitas religiões, eles aplacam esta culpabilidade do pecado através de rituais. Você cumpre rituais
e você então está bem com o Deus da religião A, da religião B, C, qual seja. Mas Jesus, ele não está pensando em rituais. Jesus está pensando em algo prático, que é tomar a cruz cada dia e renunciar a nós mesmos. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17 e 18. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Hoje nós estamos tendo muito mais coaches do que pastores. Hoje nós estamos tendo muito mais homens trazendo palestras de autoajuda do que pregadores chamando o povo ao arrependimento. E Paulo, ele também tinha o mesmo problema nos dias dele. Afinal, os filósofos gregos, afinal, toda a influência da mitologia, da religião judaica, da mitologia grega, da influência que havia naquele tempo de tantas religiões e pensamentos, de sabedorias humanas, e Paulo, sendo um homem extremamente preparado, ele nega, ele não foi com sabedoria de palavra humana, mas ele trouxe a simplicidade e a profundidade do Evangelho da cruz de Cristo. Se você é um pastor, se você é um pregador da palavra de Deus, que tipo de mensagem você está pregando para as pessoas? E você, que diz ser um discípulo de Jesus, que tipo de mensagem você está buscando? Talvez uma mensagem para amenizar uma carga de consciência, de culpabilidade por erros que você tem cometido e aonde você de fato não quer se arrepender porque sentiu prazer no pecado, mas está procurando então esses paliativos, essas mensagens de ajudas momentâneas que vai massagear o ego. Quando a palavra de Deus nos propõe a mensagem da cruz. Simão de Cirene me ensina que quando ele coloca a cruz de Cristo no seu ombro e começa a caminhar por aquelas vias de Jerusalém em direção ao Calvário, ele me ensina que diariamente eu tenho que também viver a mensagem da cruz e pregar a mensagem da cruz. Gálatas capítulo 6, verso 14 diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que versículo! Tome nota dessas passagens. Volte o vídeo um pouquinho aí para que você... qual era a passagem? Gálatas 6,14. Longe esteja de mim gloriar-me. Nós queremos mostrar nossos status, nossa posição econômica, social, nossos diplomas, dizer o que fazemos, afinal é isso que perguntam. Quando alguém se conhece, não pergunta quem você é, pergunta o que você faz, não é? O que você faz? Porque isso é o que vale, não o que você é. E assim nós nos gloriamos em nossas glórias humanas. Mas Paulo, ele renuncia a isso, ele diz, eu me gloriarei somente na cruz de Cristo. Porque eu carrego a cruz de Cristo. E estou crucificado para o mundo, ou seja, não tenho nada com o mundo não tem nada comigo. Olha o que diz Efésios 2, verso 11 ao 16. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo. Veja, o verso 11 fala a respeito da circuncisão, ou seja, um ritual, não é? Um ritual, mas eles não tinham Cristo. Ter uma religião não quer dizer que temos a Cristo. Agora no versículo 12 diz, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tinham religião, mas não tinham a Deus. Verso 13 diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, obra da cruz, do sacrifício de Jesus. Simão de Cirene me faz lembrar tudo isso hoje. Verso 14 de Efésios, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne
a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Que maravilha! Na obra da cruz, Simão de Cirene entendeu tudo isso. Certamente ele entendeu. Certamente Simão se converteu dali até o Calvário. Quando os soldados romanos disseram para ele, agora não precisa mais ajudar. Agora deixa que Jesus termina, deixa que a gente vai crucificar a este homem. Simão de Cirene agora não levava a cruz no ombro, levava a cruz no coração. E você? Você pode levar uma cruz pendurada, não há nenhum problema. Mas não é essa a questão. Há pessoas que até tatuam uma cruz, não é? Olha, eu não vou entrar nesses pormenores. A questão é levar a cruz no coração. A questão é levar a cruz nas ações, levar a cruz nas palavras, no renunciar cada dia de nós mesmos. E nós vemos que Jesus, lá em Efésios 2,8, se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Você sabia que também Filipenses capítulo 3, verso 17 e 18 diz algo sobre a cruz? Vamos ler? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eu sempre digo isso. Tem pessoas que dizem que são cristãos, mas são mundanos. Pessoas até que frequentam uma igreja local, mas têm o mundo no coração e na prática. E se maquiam com o disfarce da religiosidade, hipocrisia, falsidade. Isso é vergonhoso. Pessoas que confessam a Deus com as palavras, mas são inimigos da cruz de Cristo, convidando outros ao pecado, chamando outros para a delinquência, para a malignidade, para a iniquidade. Inimigos da cruz de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 20. Está comigo ainda? Diz assim, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus, ele reconcilia pela obra da cruz. Simão de Cirene foi reconciliado não pela religião judaica. E também não somos reconciliados pela religião cristã e por nenhuma religião do mundo. Nós somos reconciliados com Deus através de Jesus e de sua obra na cruz. Outra passagem que está em Colossenses capítulo 2, verso 13 ao 15 diz assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado a escrita de dívida, olha que importante isso, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Que maravilha! Que segredo tem aqui hoje nessa passagem? De Lucas 23, verso 26. Jesus, ele fez tudo isso na cruz. E Simão de Cirene levou a cruz com ele e depois, quando deixou aquela cruz de madeira, a obra do Calvário chegou no seu coração. Querido, querida, você que está vendo esse vídeo, que conseguiu ficar até o final. Porque esse assunto, de fato, é um assunto que é desinteressante para muitas pessoas, porque elas querem mensagem de autoajuda. Elas querem que aqui eu me transforme em um coach. E o meu chamado é um chamado pastoral. É um chamado para, na minha geração, proclamar a mensagem da cruz. Eu deixo essa palavra com você. E desejo de todo o coração que Deus te abençoe.
Um grande abraço. Medite de novo nessa palavra e que Jesus guarde o teu coração. Se você entendeu que esse vídeo te abençoou, compartilha ele. Se você entendeu que essa palavra foi de Deus para você, volta a ouvir, volta a meditar e anotar as passagens e a ler na tua palavra, na palavra de Deus. Eu não fiz esse vídeo com edição alguma. Simplesmente estou gravando para compartilhar com você. Assim que as passagens não estão aí na tela, você precisa ler na tua Bíblia. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E se você quiser, me escreva, vamos conversar mais a respeito. Um grande abraço, no nome de Jesus. Amém.